Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou sua professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender a parte 2 de Organização do Estado. A parte 1 de Organização do Estado, a aula anterior, eu fiz um panorama geral da federação, como funciona a nossa federação brasileira, a diferença entre a federação norte-americana e a brasileira e os aspectos gerais das competências dos estados, municípios e da União. Essa aula a gente vai ver exatamente as competências, então a gente vai ver o que compete à União legislar, o que compete ao município legislar, o que compete à União fazer, enfim, a gente vai ver cada uma as competências especificadamente, tá? Então, se você quiser ver um panorama geral da organização do Estado, já aula 2. E interessante ver a aula 1 e a aula 2 em sequência para entender mais exatamente a competência, a organização do nosso Estado, tá bom? Vamos lá. Então, conforme a gente viu na aula anterior, nós temos tipos de competência na nossa federação. Nós temos a competência exclusiva, a privativa, a comum, a concorrente e a residual, tá? Como eu vi no finalzinho da aula anterior, a competência residual é dos estados. E significa o quê? Que a Constituição Federal, em geral, ela listou o que a União e os municípios deveriam fazer, em linhas gerais. E o que sobrar é dos estados, tá? Então, tudo que não tiver escrito na União e nos municípios, o estado pode fazer, tá? É uma competência negativa, residual, ou seja, se não tiver escrito para os dois, o Estado pode fazer, tá bom? Então, ela é residual. A competência exclusiva, ela existe tanto para a União quanto os municípios. E ela é indelegável, ou seja, não pode ser delegada para o outro ente, tá? Então, a competência exclusiva, ela é indelegável. Já a competência privativa, ela é delegável, ou seja, através de uma lei complementar, a União pode delegar essa competência para os estados. Então, a competência exclusiva não pode ser delegada de jeito nenhum, vai ter que ser a União que vai ter que fazer. Já a competência privativa, não. A União pode, através de uma lei complementar, falar, olha, nessa competência X, eu quero que o estado faça. Então, eu vou fazer uma lei complementar autorizando os estados a legislar sobre o assunto X, tá bom? Nesses termos. Então, essa lei complementar vai ser bem específica e vai autorizar esse estado a fazer essa lei, tá bom? E a competência comum, eu vou ensinar um macetinho para vocês. A competência comum, ela abarca a União, os estados e os municípios. Então, lembre-se que a competência comum tem M aqui no final, ou seja, junto aos municípios. Por quê? Porque a competência concorrente é só União, Estados e Distrito Federal. Então, a prova vai tentar te confundir entre competência comum e competência concorrente. Vai colocar que a competência concorrente tem município. E se você lembrar que comum tem M de município, você não vai esquecer nunca. Então, só a competência comum tem município. A concorrente, como não tem M, não tem município, tá bom? Então, vamos lá para as competências da União. Eu trouxe a minha Constituição aqui. Então, se você quiser pausar a sua aula, pegar a sua Constituição pra gente ler junto, eu acho uma boa. Por quê? Porque as competências são muitas. Então, eu não consegui listar todos os nossos slides, porque fica até cansativo pra aula. Então, seria interessante você dar uma olhada na Constituição enquanto a gente estuda. Eu coloquei as principais e as principais que os concursos públicos cobram, tá? Então, é bom você olhar a aula, assistir a aula junto com a Constituição pra gente poder ter um aprendizado muito melhor, tá? Vamos lá. Como eu falei, a competência exclusiva é indelegável, ou seja, só a União não pode mandar ninguém fazer para ela. E a competência exclusiva está no artigo 21. Então, a gente vai abrir lá a nossa Constituição, vamos abrir o artigo 21 da Constituição e a gente vai dar uma olhada nas competências, tá? Então, vamos aqui achar o artigo 21. Cadê o artigo 21? Aqui. Vamos lá, desculpe, eu que não estava me achando na minha Constituição. Vamos lá. Conforme eu disse, eu listei aqui os que principal cai nos concursos, tá? Então, eu vou colocar aqui
Marca texto para a gente aprender direito, tá? Vamos lá. Então, a Constituição diz lá no artigo 21, compete à União. Então, se você bater o olho na sua Constituição, você vai ver que não está escrito exclusiva aqui. Mas essa categoria de exclusiva e indelegável foi feita pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Então, se você quiser anotar no seu artigo aqui 21, na sua Constituição, escrever exclusiva e indelegável, fica mais fácil para você aprender depois, tá? Então, vamos lá. Quando você bater o olho no seu artigo 21, nos primeiros incisos, você vai dar uma olhada que as primeiras competências são coisas que são competências que dizem respeito à nossa defesa nacional. Então, como a União ela se divide em duas e ela tem capacidade de autodeterminação e tem soberania, ou seja, ela nos representa lá para os outros países, essas primeiras competências que estão listadas no artigo 21, você vai poder lembrar mais fácil porque significam que são da União, porque dizem respeito à nossa defesa, tá? Então, a gente vai ler os primeiros aqui, ó, vamos lá. Compete à União manter relações com os estados estrangeiros e participar das organizações internacionais. Então, de olho você bate e fala, não faz sentido um estado ou um município ter competência de participar de organizações internacionais e muito menos manter relações com os estados estrangeiros, né? Então, essa competência você já risca e já joga para a União, tá? Vamos lá. Declarar guerra e celebrar paz. Mesma coisa. Assegurar a defesa nacional. Também. Permitir, nos casos previstos em lei, que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Também, né? Vamos lá. Decretar estado de sítio, defesa e intervenção federal. Também. Autorizar fiscalização e produção de material bélico. Aqui eu já coloquei no nosso slide. Desculpe aqui. Vamos lá. Apagar aqui. Então, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Então, eu acho que é mais fácil você lembrar dessa competência e levar em conta que o material bélico, ele, além de arma, ele é granada, enfim, tanque de guerra, tudo isso ele tá na categoria de material bélico. E eu acho muito perigoso a produção e comércio de material bélico estar nas competências dos estados e dos municípios, não é verdade? Então, lembre disso e ligue essa competência à União, tá bom? Vamos lá. Material bélico. Emitir moeda. Então, a Casa da Moeda, o dinheiro, ele é emitido pela União. A Casa da Moeda é da União. Então, também lembre disso, é da União, tá? Administrar as reservas cambiais do país, fiscalizar operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização, bem como de seguros e previdência privada, tá? Então, lembre que isso também é uma competência da União. Se você bater o olho nas reservas cambiais do país, você já vai ligar isso à União, porque cabe à União organizar as reservas de dólar para manter a balança comercial estável, enfim, tudo isso você já lembra a União. Mas a parte final do artigo que é crédito, né, operações de crédito, câmbio, capitalização, seguros e previdência privada, é meio difícil você lembrar. Então, isso vai ser um pouco de decoreba também essa matéria, tá bom? Vamos lá. Elaborar e executar planos nacionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Então, também um pouquinho de decoreba, tá? A gente tem que dar uma lida aqui. Eu coloquei, novamente ressaltando, eu coloquei no nosso slide as principais que caem, tá? Então, a gente vai ler tudo aqui em geral, mas tem as principais que caem, tá? Vamos lá. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Eu coloquei aqui. Por quê? É o correio. E o correio, ele é de competência da União. Então, lembre-se sempre que o serviço postal é da União. O serviço postal é da União, tá? Então, cabe à União determinar as regras e fim de como funciona o correio, tá? Vamos lá. Explorar, mediante ou diretamente, concessão ou permissão, serviços de telecomunicações. Eu coloquei aqui. Ou telecomunicações. Então, também, eu juntei aqui no slide as duas coisas. Telecomunicações, radiodifusão sonora e imagens. Então, cabe à União determinar como vai ser explorado a TV
o rádio e as imagens, tá? Então, isso é competência da União geral. Ela pode fazer concessão ou permissão, pode ser ela que vai fazer, ou pode fazer por meio de concessão ou permissão, tá? Então, a Globo, ela tem uma permissão de ter uma televisão, e essa permissão é feita através da União, não é os estados, tá bom? Vamos lá. Explorar diretamente ou mediante autorização, então, o sistema de radiodifusão sonora, sons ou imagens, sistemas de energia elétrica, tá? Então, muito embora no seu estado tenha uma empresa de energia elétrica, essa exploração de energia elétrica, de serviços e instalações de energia elétrica, cabe à União, tá bom? Navegação aérea e aeroespacial também, e estrutura aeroportuária. Então, tudo isso também você tem de competência da União. Lembre-se da Infraero, porque a Infraero é uma autarquia lá da nossa União, e isso hoje você já lembra dos aeroportuários, que são os aeroportos. Então, isso é mais fácil de você lembrar que é da União, tá bom? Vamos lá. Serviços de transporte ferroviário, aquaviário entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais que transponham limites de estado ou território, ou seja, trens e portos, tá bom? Vamos lá. Cara, essa matéria é uma das mais chatas de constitucional. Eu sei que você tá sofrendo aí, então respira fundo, tá? Isso cai muito no concurso, então é bom que a gente estude bem essa matéria, tá? Vamos lá. Transporte de ferroviário e aquaviário, tá? Vamos lá. Rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Isso aqui cai muito. Então, vai cair o seguinte, vai cair assim, essa competência é exclusiva da União, vai colocar lá, transporte rodoviário estadual, transporte rodoviário intermunicipal e transporte rodoviário interestadual. Qual é a competência da União? A única que é competência da União é interestadual, porque é entre os estados, ou seja, você transita nas rodovias federais, transita internacional, ou seja, você pega um ônibus aqui para Argentina, então vai ser a União que vai regulamentar esse serviço, tá bom? Vamos lá. Portos marítimos, fluviais e lacustres, então também é da União, tá? Portos marítimos, portos fluviais e lacustres também é da União. Vamos lá? Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal, dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios. Então, tudo isso é da União, tá? Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Olha, se você tiver fazer um concurso do Distrito Federal, eu acho interessante você estudar bem o Distrito Federal. Agora, em geral, não cai Distrito Federal para concurso de Tribunal de Justiça, por exemplo, de Tribunal de Estado. Cai as competências geral, mas não cai essa competência do Distrito Federal especificamente, tá? Organizar e manter serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia em âmbito nacional. Então, o censo que é feito lá o censo é feito pelo IBGE, e o IBGE é da União, tá? Então, lembre-se disso, o IBGE eu acho que é uma autarquia também da União, tá? Então, vamos lá. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e programas de rádio e televisão. Então, quando você está assistindo a novela, antes de começar a novela, aparece lá classificação para maiores de 14 anos. Isso é a União que determina essa classificação. Não cai muito isso, tá? Conceder anistia, União, faz sentido, mesmo esquema dos princípios, lá dos primeiros incisos, tá? Planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações, tá? Eu coloquei anistia aqui, tá? Então, é importante quando a gente lembra que quando acontece uma calamidade pública, o presidente vai lá visitar. Então, isso são imagens que você pode ligar a essas competências. Então, essa defesa contra a calamidade pública e promover e planejar, cabe à União promover e planejar, tá bom? Vamos lá.
Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso, tá? Então, também isso é uma competência da União, recursos hídricos, tá bom? Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte. Isso aqui, ó, recursos hídricos, vamos marcar aqui nosso slide. E isso aqui é uma pegadinha, porque cai bastante quando você fala transportes e você pensa em saneamento básico, desenvolvimento urbano e habitação, você acha que é do Estado. Mas isso também é uma competência, instituir as diretrizes é competência da União, tá? Então, desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então, as diretrizes são feitas pela União, tá? Vamos lá. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Essa parte aqui você já liga com os outros incisos que a gente já aprendeu, tá? Explorar serviços de instalações nucleares de qualquer natureza. Isso aqui cai muito, é a principal competência, eu vou pôr em azul aqui, ó, riscar, fazer um asterisco do lado, colocar um letreiro para você tomar cuidado, porque isso cai em todos os concursos. A competência de qualquer coisa a respeito nuclear é da União. Você pensa que é a segurança nacional, porque um acidente nuclear não é para qualquer coisa, né? Então, competência nuclear, gente, só a União, tá? Só a União. Qualquer questão que caia sobre nuclear é União, tá? Vamos lá. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, União. Estabelecer as áreas e condições para exercício de atividade de garimpagem, União, tá? Então, esse é o artigo 21, a gente estudou, a gente leu todos os incisos do artigo 21 e a gente viu os principais. Os principais, se você quiser marcar, os principais que caem nos concursos são esses que eu coloquei aqui para você e marque de caneta vermelha, fluorescente, coloca um X, coloca qualquer coisa do lado sobre as instalações nucleares, exploração de isótopos, enfim, qualquer coisa nuclear é União, tá bom? Coloque isso, coloque um risco amarelo, enfim, qualquer coisa que você consiga lembrar que União é nuclear, tá bom? Vamos lá. Pro próximo slide. Competência privativa da União. Então, a competência privativa da União está no artigo 22. E como eu disse, a competência privativa ela pode ser delegada para os estados mediante lei complementar. Então, tudo isso que a gente lê aqui pode ser delegado para os estados mediante uma lei complementar, tá bom? Então, vamos lá. Competência para legislar. Então, essa é a competência para legislar. Vamos começar lá no artigo 22. Então, a União só a União pode legislar sobre direito civil, comercial, penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho. Isso aqui cai muito também. Então, é importante você saber que essa é a competência privativa que mais pode ser delegável, tá? Então, essa é a competência privativa, tá? Também legislar sobre desapropriação, tá? Requisições civis militares em caso de iminente perigo e tempo de guerra. A requisição é quando você tem, por exemplo, você tem uma casa na beira da praia e nós estamos numa guerra no país que fica no outro lado do mar da tua praia. Então, o exército vai lá e requisita a tua casa, você tem que sair porque aquilo ali é de segurança nacional e eles precisam ficar escondidos na sua casa. Isso é uma requisição, tá? Isso não cai muito em concurso, esse inciso. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Muito importante legislar a respeito desse assunto. Competência da União, tá? Serviço postal. Então, se você lembrar que a competência anterior era indelegável, era do Correio, postal, União também, tá? Sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais, também é competência da União. Vamos lá, seguindo. Política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores, União. Coloquei aqui, ó.
Tá? Vamos continuar. Comércio exterior e interestadual. Então, comércio exterior faz sentido, porque a União, ela nos representa no exterior. Então, comércio exterior é a União que legisla sobre. E interestados, por quê? Porque interestados não pode um estado mandar no outro, não é verdade? E nem os municípios vão legislar a respeito do assunto. Então, interestados é a União. Vamos lá? Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Isso aqui cai demais. Por quê? Porque eu não sei por que a gente põe na cabeça que a política de transportes é estadual, e não é da União, tá? Então, as diretrizes da Política Nacional de Transportes é da União. Lembre-se disso. Regime de portos, navegação, lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Isso aqui, se você lembrar que na primeira competência do artigo 21 a gente aprendeu que é da União e não pode delegar, também é da União agora, tá? Vamos lá. Trânsito e transporte. Eu coloquei em vermelho aqui, mas também você coloque lá na sua Constituição, marque que também é de importância, porque isso cai muito, sempre vai cair, que trânsito é competência do Estado, e você vai cair nessa pegadinha se não prestar atenção. Trânsito é competência da União, tá? Trânsito e transportes é competência da União. Então, se vier aqui, eu lembrei de um exemplo, o Uber. Nós sabemos que o Uber é uma polêmica imensa, não é verdade? Aí, cada estado estava querendo regulamentar, proibia e não o Uber. Só que não existia uma lei complementar dando essa delegação para os estados. Então, aí os deputados lá fizeram uma lei que fala assim, nós delegamos a competência para legislar a respeito do Uber para os estados. Agora pode. Por quê? Porque era transporte. Entendeu? Então, era uma competência da União. E a União decidiu não pegar a batata quente e proibir ou não o Uber. Então, jogou para os estados. Então, agora cada estado pode proibir ou não o Uber. Beleza? Vamos continuar? Jazidas, minas, recursos naturais e metalurgia, também da União. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Isso é meio que óbvio que é o da União, né? Porque a União, nós estamos num país, então, enfim, tá? Populações indígenas, também é importante, União, tá? Então, tudo que de respeito à FUNAI, lei dos indígenas, território indígena, demarcação de terras indígenas, tudo isso compete à União, tá? Vamos lá. Imigração e imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiros. Nós, recentemente, aqui nessa aula, nós temos a gravação, recentemente teve a lei da imigração, isso é uma lei de competência federal, ou seja, da União, tá? Vamos lá. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições de exercício das profissões, tá? Também é competência da União. Então, emprego e exercício de profissões, competência da União. Vamos lá. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal, então é a mesma coisa da competência anterior. Se era indelegável, do artigo 21, artigo 22 repete para legislar, tá? Até me perdi aqui. Sistema estatístico, cartográfico e de geologia, mesma coisa, repete. Vamos lá. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Então, isso é muito importante, cai também, tá? Vamos lá, pô. Sistema de consórcios e sorteios, também União. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, então a mesma coisa, tem material bélico, coisa militar, União, tá? Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Mesma coisa, competência da rodovia federal. Não faz sentido um estado mandar na rodovia federal, na Polícia Federal. Então, competências da União, tá? Seguridade Social. Então, INSS também é de competência da União, tá? Diretrizes e bases da educação nacional, então também é da União. Diretrizes e bases, não faz sentido um estado determinar a base da educação nacional, então é União, tá? Vamos lá. Registros públicos da União. Atividades nucleares, como eu falei antes aqui no outro slide, atividade nuclear, sempre União, tá? Sempre. Normas gerais de licitação. Cuidado, as normas gerais de licitação são feitas pela Lei 8666, que é da competência da União,
Jesus, aqui, calma aí. A Lei 8666, ela é de aspectos gerais da licitação. Cada estado pode ter uma lei de licitação. O Paraná, por exemplo, tem uma lei de licitação. Então, os aspectos gerais é a Lei 8666, que é uma lei de competência federal que deu. Agora, os estados podem fazer as competências específicas dos estados, fazer algumas mudanças de algumas regras, algumas coisas que são específicas. Aí pode cada estado fazer, tá? Então, normas gerais de licitação e contratação é de competência da União, tá? Vamos lá. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, civil, mobilização nacional, faz sentido que defesa seja da União, não é verdade? Então vamos lá. Propaganda comercial, cara, isso aqui cai demais. Nenhum estado pode fazer lei sobre propaganda comercial. Isso é de competência da União e isso cai. Então vamos anotar de azul aqui, ó. Competência, propaganda comercial, anota, coloca um asterisco, coloca um X, que a propaganda comercial é de competência da União, porque isso cai como se fosse de estado, tá bom? Vamos para o próximo slide. Como eu falei anteriormente, a competência privativa é delegável. E aqui na Constituição está escrito assim: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas aos artigos. Então, vamos aqui lembrar do Uber. Tá? Então, o Uber, ele era de competência da União, porque era transporte. Então, a União fez uma lei complementar que autorizou os estados a legislar sobre o Uber. Então, lembre desse exemplo que é mais fácil para você lembrar, tá? Vamos para o próximo artigo. Agora, competências da União, dos estados, dos municípios do Distrito Federal, que é a competência comum. Lembre do macete do M, que tem município, que você vai lembrar mais fácil a respeito do assunto. M de município, então tem município, tá? Vamos lá? Fica lá no artigo 23. É uma competência um pouquinho menor da União. Você pode observar na Constituição. Eu também pus só aqui alguns. Então, a gente vai dar uma lida aqui, tá? Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas. Então, pela guarda da Constituição, todo mundo tem que zelar, tá? Então, guardar as leis das instituições democráticas. Então, e o patrimônio, todo mundo tem que zelar. Patrimônio público, histórico, sempre todo mundo vai zelar, tá bom? Então, vamos lá. Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde, assistência pública, proteção, garantia das pessoas portadoras de deficiência, todo mundo tem que zelar. Então tá aqui. Proteger documentos, obras, bens, valor histórico, cultural, enfim. Então, patrimônio cultural, histórico, enfim, artístico, tudo que diz respeito a patrimônio é todo mundo que tem que zelar, tá? Monumento, praça, enfim, todo mundo tem que zelar, tá bom? Impedir invasão, evasão, destruição e descaracterização de obras de arte. Então, isso vai para o patrimônio artístico-cultural, tá? Proporcionar meio de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Todo mundo tem que fazer acesso à cultura e educação, tá? Então, todo mundo tem que incentivar isso. Então, é União, Estados, Municípios, tá? União, Estados, Municípios, comum. Proteger meio ambiente, todo mundo tem que proteger meio ambiente. Preservar as florestas, então, preservar as florestas e proteger meio ambiente, a gente já pode juntar tudo numa coisa só, que é mais fácil de lembrar, né? Fomentar a produção agropecuária, isso aqui cai bastante, porque isso tem cara de união, não sei porquê, e é de todo mundo, então, fomentar, eu vou colocar outra cor aqui. Fomentar a produção agropecuária e abastecimento alimentar é uma competência de todo mundo. Então, o município tem que fomentar a agropecuária? Tem. O estado tem que fomentar a agropecuária? Tem. A União tem que fomentar a agropecuária? Tem. Tá? Então, todo mundo tem que fazer isso. Fazer promoção de programas de moradia, melhoria de condições habitacionais e saneamento básico, todo mundo tem que fazer, tá? Combater causas de pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos fatores desfavorecidos. Então, marginalização, pobreza, todo mundo tem que combater a pobreza. Registrar, acompanhar, fiscalizar a concessão de direitos de pesquisas, recursos hídricos, minerais e outros territórios.
Então, quando tiver jazida de qualquer mineral, cabe aos municípios, território e União fiscalizar para ver se não está havendo vazamento, não está havendo contaminação hídrica. Então lembre da tragédia de Mariana na Minas Gerais, que todo mundo está sendo responsabilizado, município, estado e União, porque é a competência de cada ente fiscalizar o que a empresa está fazendo na exploração, tá bom? E estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então isso aqui confunde, por quê? Porque na União é competência para legislar sobre trânsito, mas é competência de todo mundo a segurança do trânsito. Então a segurança do trânsito é de todo mundo, mas legislar sobre trânsito é competência da União, tá bom? Competências da União, do Estado e do Distrito Federal. Presta atenção que aqui não tem os municípios. Então é concorrente, não tem o M aqui. Não tem o M, então é só estados, tá bom? Não tem o M, não tem município. Então vamos lá no artigo 24. Coloquei também só alguns aqui, tá? Vamos lá. Direito tributário, financeiro, penitenciário e econômico e urbanístico. Isso cai muito nos concursos, porque tributário, para você lembrar disso, lembre que os estados têm ICMS. O ICMS é o tributo que mais muda toda hora tem uma lei nova de ICMS. Então, é competência dos estados legislar sobre ICMS, então é competência de legislar sobre direito tributário, aí você lembra. Financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, para os estados terem autonomia financeira, o estado também tem que ser competente para legislar sobre direito financeiro. Então, é competência dos estados, tá? Vamos lá. Sobre orçamento, isso também faz parte da autonomia do estado. Então, legislar sobre orçamento, tá? Juntas comerciais, importante lembrar, tá? Custa dos serviços forenses também. Então pode ser que as custas do estado X seja mais caro do que o estado Y, para você interpor um recurso de apelação no tribunal. Então cada tribunal vai se autodeterminar nesse sentido, tá? Produção e consumo é a pegadinha da vez. Então, produção e consumo, o estado também pode legislar a respeito do assunto, tá? Florestas, caça, fauna, flora, enfim, conservação da natureza, proteção do meio ambiente, poluição, enfim, nesse sentido também cabe à União dos Estados, tá? Proteção ao patrimônio histórico, todo mundo também, União dos Estados. Responsabilidade de dano ao meio ambiente, União dos Estados, tá? Vou colocar aqui, eu apertei um botão nada a ver ali, agora a gente vai voltar. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, União dos Estados. O município não legisla a respeito de dano ao meio ambiente, tá? Educação, ensino, cultura, desporto, ciência, enfim. Criação de funcionamento de juizados de pequenas causas, a criação e o funcionamento daquele juizado especial cabe à União e os estados, tá? A União fez a lei 9.099, que é a base geral, e se os estados quiserem determinar mais ou menos basicamente as coisas, os pormenores, cabe aos estados, tá? Procedimentos em matéria processual, previdência social e defesa da saúde, tá? Assistência jurídica e defensoria pública. Se você quiser lembrar essa da defensoria pública, o estado do Paraná foi um dos últimos estados a ter defensoria pública, antes não tinha defensoria. Então, cada estado é capaz, se autodetermina a respeito da defensoria, tá? É direito, só que para fazer era a competência de cada estado, e o estado do Paraná foi o último a ter, faz uns 5, 6 anos, tá? Então lembre disso. Proteção integral das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e juventude e organização de garantias e deveres das polícias civis, tá? Essa competência concorrente, ela tem umas características peculiares diferentes das outras, a gente vai ver agora, tá? A legislação dessa concorrente, como é dos estados da União e do Distrito Federal, cabe à União limitar-se a estabelecer as normas gerais. Então, a União vai fazer, por exemplo, a lei dos juizados especiais, a 9.099, e cabe aos estados fazer a lei complementar, a lei que vai fazer as normas específicas de cada estado. Então, a União faz a lei geral para todo mundo e os estados vão fazer as leis que se encaixam melhor a cada estado, tá?
A competência da União para legislar por normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, conforme mesmo a Constituição falou aqui, tá? Então, a possibilidade da União fazer uma norma geral não exclui a competência suplementar dos Estados de fazer cada coisa que encaixe melhor em cada assunto, tá bom? Inexistindo lei federal, vamos lá. Sobre normas gerais, o Estado pode fazer essa competência para ter as peculiaridades. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos tirar um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo que não tem uma lei sobre tecnologia. Então, não tem uma lei geral da União a respeito de tecnologia. Então, o Estado do Paraná pode fazer uma lei total a respeito de tecnologia. Então, ele vai fazer uma lei X a respeito de tecnologia e vai falar tudo o que ele quiser sobre tecnologia. Aí, vamos supor que a União depois venha e faça uma lei sobre tecnologia. O que vai acontecer? A superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Então, voltando ao assunto aqui, o Estado fez a lei X a respeito de tecnologia. Aí veio a lei da União, a Y, sobre tecnologia. Tudo que a lei Y for contrária à lei X do Estado, ela vai suspender aquilo ali. Então, aquela lei estadual vai ficar suspensa porque veio uma lei Y que trata a respeito do assunto e é uma lei geral, tá? E é do Estado, da União. Então, o que aquela lei X tiver em concordância com a lei Y vai continuar. E o que tiver contrário à lei Y vai ser suspensa, porque a lei Y veio depois da lei X, tá bom? É isso aí. Agora a gente vai para a competência dos estados. Como a gente viu antes, a competência dos estados ela é a residual. Ou seja, o que sobrou vai sobrar para os estados, tá? Então a gente vai ver aqui, ó. Tá no artigo 25 da Constituição, eu coloquei ele aqui e a gente vai ler agora. As competências estaduais, além de ser residual, são reservadas, como a Constituição falou aqui, as competências que não sejam vedadas por essa Constituição, ou seja, residual. O que a Constituição não colocou para os estados e para a União e para os municípios, o que sobrar e o que não tiver proibido, os estados vai ter, tá bom? Vão ter. Os estados, a única competência que a Constituição colocou assim, específica e exclusiva só dos estados, é a de gás canalizado e cai muito nas provas. Então, só quem pode editar lei e fazer gás canalizado é os estados, tá? Então, lembre disso, cai sempre nas questões sobre gás canalizado. Gás canalizado, estado, nuclear, União. Lembre sempre disso, sempre cai. Nuclear, União. Gás canalizado, estado, tá? Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar organização, planejamento, execução de funções públicas de interesse comum. A gente vai lembrar de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, ABC Paulista, foi criado pelo Estado de São Paulo. Então, cabe ao Estado de São Paulo fazer a região metropolitana de São Paulo, que é o ABC Paulista, tá? Então, cabe ao Estado fazer essa aglomeração, instituir essas regiões metropolitanas para você instituir coisas tipo hospital metropolitano, serviço de saneamento metropolitano, todo mundo faz esses serviços públicos para a região metropolitana que está aglomerada em um só, tá? Então, cabe ao Estado organizar essas regiões metropolitanas. Curitiba tem região metropolitana, se não me engano, Maringá tem, Belo Horizonte tem região metropolitana, então essas cidades grandes têm região metropolitana para até facilitar os serviços públicos, tá? Competência dos municípios, vamos lá? Artigo 30 da Constituição, vamos pegar o artigo 30? Vamos lá. Artigo 30 da Constituição. Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, se você assistiu a nossa aula anterior sobre competências, a organização número 1, a Constituição, quando ela foi determinar as competências aqui, ela colocou como base
a supremacia do interesse. Então, o que fosse de interesse nacional seria de competência da União. O que se fosse de interesse local seria competência dos municípios, tá? Então, sempre pense nisso. Você vai olhar nas competências comuns e dar uma olhada se aquilo ali de interesse local, então vai ser competência do município, tá bom? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, quando a legislação estadual e federal não for tão boa para aquele interesse local, cabe ao município suplementar. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, autodeterminação, criar, organizar, suprimir distritos, observada a legislação estadual, distrito. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, aquele ônibus municipal que transita dentro do município é competência municipal. Manter cooperação técnica ou financeira da União, programas de educação infantil e ensino fundamental. Simples, fácil. Prestar cooperação técnica à União dos Estados, serviço de atendimento à saúde. Postinho de saúde, tá? Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Lembre do plano diretor. O plano diretor é de competência municipal e o plano diretor que vai determinar onde você pode construir indústria, onde você pode construir fazenda, onde você pode construir prédio de mais de 3 andares, potencial construtivo, enfim, toda essa organização da cidade, onde pode ter rua, onde não pode ter, quantas quadras pode ter quantas ruas, casas pode ter numa quadra, enfim, tudo isso vai caber ao município organizar, tá? Promover a proteção do histórico patrimônio local, ação fiscalizadora estadual federal, ou seja, patrimônio local, artístico, cultural, tudo isso cabe ao município. Lembre do Pelourinho de Salvador, cabe ao Salvador organizar e manter aquele patrimônio histórico-cultural que é o Pelourinho, tá? Então lembre de Salvador que é fácil. Vamos lá? Súmulas importantes. A gente tem bastante súmula que cai bastante nos concursos que é a respeito das competências. A gente vai ver isso agora, tá? Súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade nos processos de julgamento do presidente legislativa, privativa e legislativa da União, tá? Então, os crimes de responsabilidade, o que é crime de responsabilidade? A lei que determina os crimes de responsabilidade é competência da União. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre o sistema de consórcios, sorteios, bingos e loterias. Então lembra que teve uma época que um estado podia ter bingo, outro estado não podia, agora não tem mais, é competência da União. Então é proibido o bingo no Brasil inteiro, não tem estado que proíba, tem um estado que pode, tem um estado que não pode, é competência da União, tá? E a principal súmula vinculante é a 38, que eu coloquei, tem um quadro azul aqui para você olhar. Compete ao município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, tem município que o estabelecimento vai trabalhar até às 10. Tem município que vai trabalhar até às 5. Tem município que proíbe abre banco só até as 6 horas da tarde. Tem município que abre até as 4. E isso quem vai determinar é o município. Não pode vir o estado e falar que não pode, tá? E também tem um assunto muito importante que eu vou colocar aqui no próximo slide, tá? Que é proibir farmácia de abrir. Por exemplo, teve uma lei de um estado aí que proibiu abrir uma farmácia do lado da outra. E daí o estado não pode fazer esse tipo de coisa, porque é interesse local, é comércio, é interesse local. Então não pode vir o estado e proibir de uma farmácia abrir na outra, entendeu? Então não pode, tá bom? Então eu espero que você lembre disso, leia os artigos 21, 22 e 23 da Constituição, preste bem atenção neles, cai muito em concurso, são matérias, gente, que cai muito em concurso, eu confesso que até eu fico com dificuldade, porque é muita coisa para lembrar, mas às vezes a gente lembrando das coisas da nossa vida prática fica mais fácil, não é verdade? Então eu espero que eu tenha ajudado você, espero que eu tenha tornado essa matéria um pouquinho mais fácil, tá? Qualquer dúvida, leia na Constituição os artigos, tá? Risque os principais, faça questões, enfim, eu espero que eu tenha te ajudado
caminhada aí para o concurso público, tá bom? Muito obrigada e até mais.